paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos na lição de número 8, e a lição de número 8 tem como título Israel no plano da salvação. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 5, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 8, e o capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 5. Então hoje nós falaremos a respeito de Israel no plano da salvação. Eu queria mandar um alô para o nosso irmão Wellington, ele é diácono na igreja da Assembleia de Deus na cidade de Goiânia, em Pernambuco. Acabei de conversar com ele pelo WhatsApp, ele me pediu para que eu estivesse mandando um abraço para ele. Meu irmão, tá dado um abraço aqui, que Deus continua lhe abençoando você aí na sua igreja, na sua congregação, e continue firme fazendo a obra do Senhor. E não esqueça também, professores e professoras, de entrar nas dicas que eu dou aí. Eu já coloquei 6 dicas, agora eu vou começar a colocar outras dicas também. Ao total serão quase 40 dicas, tá? Que tem auxiliado muitos professores e professoras. Hoje falaremos então sobre Israel no plano da salvação, onde Israel se encaixa dentro do processo soteriológico, tá? Aquilo que Deus reservou para Israel. Será que Israel existe um momento específico em que ele será salvo? Será que Israel não está agora sendo envolvida no plano da soteriologia? Então essa será um dos nossos temas também nessa aula, tá? O que nós precisamos entender é o seguinte, que a partir de agora, tá? Nós estudamos até o capítulo 8, a partir do capítulo 9, Paulo vai falar 3 capítulos acerca de Israel. Então agora o apóstolo Paulo vai tratar especificamente nos próximos 3 capítulos sobre Israel. Tudo irá girar em torno deles. E toda a sua argumentação será a favor e contra o povo de Israel. Tá? Então nós temos que entender o seguinte, que do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo vai tratar especificamente acerca de Israel. Paulo vai falar sobre o quê? Paulo vai falar sobre as graças que Israel recebeu. Paulo vai falar sobre as vitórias, mas sobre os fracassos. Paulo vai falar sobre a eleição que esse povo teve, mas o distanciamento que esse povo viveu e vive ainda longe do eterno, tá? Então, no capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai falar de forma muito sistemática e muito profunda acerca do povo de Israel. Queridos, então nós vamos estudar 3 capítulos e confesso para vocês que estudar 3 capítulos não é fácil. Estudar um já é complicado, já traz muitas indagações, imagine 3 capítulos, tá? Eu vou simplesmente fazer um pequeno esboço para vocês do capítulo 9 ao capítulo 11, tá? Então nesses 3 capítulos o apóstolo Paulo fala sobre Israel, fala sobre o povo de Deus, tá? Então eu peguei um autor judeu, tá? Por isso que eu li muito autores judeus, porque para eu entender, melhor dizendo, para eu entender a mente de Paulo, que era judeu, eu preciso, é óbvio, de ler cultura judaica, de entender a mente judaica. Então, para eu ter uma melhor compreensão, eu preciso, tá, obviamente, ler com mais exatidão, com mais frequência, autores com a mente judaica. E nesse esboço, esse autor trata da seguinte forma. O capítulo 9, do verso 1 ao verso 6, ele vai falar sobre um problema, tá? Ao rejeitar o evangelho, Israel, com suas muitas vantagens, dá a entender que as promessas de Deus falharam, tá? Aí o autor vai para o verso 6, parte B, até o capítulo 11, verso 32, onde Paulo apresenta a solução. Então, para este autor, para este teólogo, o capítulo 9, do verso 1 ao verso 6, parte A,
tá? Vai falar sobre uma problemática. Qual é essa problemática? Israel rejeita o Eterno. Israel rejeita na sua praticidade da vida aquilo que o Eterno tinha prometido para eles, tinha pedido para que eles andassem. Tá? Então eles rejeitaram. E nessa rejeição, Israel teve muitas vantagens. E aí o autor vai dizer o seguinte, que dá a entender que as promessas de Deus falharam. Aí Paulo vai explicar, Paulo explica isso do capítulo 9, do verso 6, parte B, até o capítulo 11, verso 32, quando ele termina com aquele louvor magnífico e fantástico. No meu ponto de vista, aquilo é uma doxologia, tá? É uma explosão após alguém receber uma revelação da parte de Deus. Paulo sempre teve esses momentos de doxologia, que eu já expliquei isso na carta de Paulo aos Filipenses, tá? E ainda seguindo o esboço, nós aprendemos o seguinte, que o capítulo 9, do verso 6, parte B, até o verso de número 29, tá? Temos o primeiro tópico. E nesse tópico o autor coloca aqui, a culpa é de Deus? Não. Então do verso 6 até o verso 29, Paulo vai explicar que a culpa não está em Deus pelas promessas não se cumprirem, tá? Pelo povo de Israel não viver aquilo que o Eterno tinha prometido. Então do verso 6 até o verso 29 do capítulo 9, Paulo vai responder, a culpa é de Deus? Não. Aí do verso 30, do capítulo 9, verso 30, até o capítulo 10, verso 21, a pergunta que Paulo responde é, a culpa é de Israel? Aí Paulo vai dizer que a culpa é de Israel. Mas por quê? A culpa estava na Torá? Não. A culpa estava sim na maneira que eles interpretaram a Torá, achando que ela não requeria confiança, mas simplesmente obras legalistas. Foi por isso que Israel não recebeu o que Deus lhe havia prometido. Porque eles transformaram o mandamento do Eterno, a Torá, em um sistema legalista. Eles acharam que o legalismo iria substituir aquilo que o Eterno tinha pedido para eles na Torá. Eles interpretaram ela de uma maneira tão errônea que os atos legalistas, as interpretações erradas que eles faziam da Torá iriam levar eles mais próximos de Deus, e foi ao contrário. Estava distanciando o povo de Israel, estava se distanciando da intimidade que eles deveriam viver com o Eterno. E o esboço termina no capítulo 11, do verso 1 ao verso 32, tá? Que o nosso autor, o dono desse esboço, diz assim, não obstante, o fracasso de Israel não é permanente. Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, eles realmente erraram, porque a culpa não é do Eterno. Mas eu quero mostrar para vocês que esse fracasso, que este momento em que o povo de Israel viveu e vive não é eterno, não é permanente. Ele vai ter um tempo, simplesmente vai ter um tempo, e aonde após esse tempo Deus entrará com o seu plano de salvação para a vida deles. Tópico de número 1, a eleição de Israel dentro do plano da redenção. Romanos capítulo 9, do verso 1 ao verso 29. Antes de entrar no ponto 1, o anseio de Paulo e a incredulidade de Israel, só queria deixar um lembrete, queridos. Vamos tomar muito cuidado com o antissemitismo, tá? Vamos tomar muito cuidado com o antissemitismo. Eu estava lendo alguns autores sobre Romanos capítulo 9 ao verso de número 6, e não são poucos, são muitos autores que vai falar que a igreja substituiu Israel. Eu aprendi isso desde os meus 14 anos, na minha congregação, aonde eu passo, eu sempre ouço dizendo que nós, a igreja, é o Israel de Deus. Muito cuidado com isso, porque isso é uma doutrina antissemita. Isso é uma doutrina que tira Israel do foco e a igreja passa a substituir Israel. Eu não vou entrar nessa teologia, mas essa teologia ela é enganosa, ela é mentirosa. A igreja não substituiu Israel,
Tá? A igreja não substituiu Israel. Tá? Quem sabe um dia eu faço um vídeo só sobre essa teologia. Então a igreja não substituiu Israel. Vamos tomar muito cuidado, professores e professoras, com essa doutrina. Tá? Muito cuidado com essa doutrina. Ponto 1. O anseio de Paulo e a incredulidade de Israel. Então vamos falar um pouquinho sobre o anseio de Paulo, a preocupação que o apóstolo Paulo mostra já no verso 1 do capítulo 9 da sua própria carta. O apóstolo irá mostrar o quanto ele era judeu. E mesmo tendo a incumbência de levar o evangelho aos gentios, ele não esquecia as suas raízes judaicas. Paulo, no verso de número 1, ele vai mostrar o quanto ele era compatriota, o quanto ele amava este povo. Embora ele, sendo o apóstolo dos gentios, ele nunca esqueceu das suas raízes judaicas. Ele levava a mensagem para os gentios, mas ele levava com a mente judaica. Ele levava com os ensinamentos rabínicos, que ele próprio era rabino. Então Paulo, ele não está desvirtuando das suas raízes, de forma alguma. Ele está mostrando o Messias judeu. Ele está mostrando o Messias que veio para o povo dele, para um outro povo, que era o povo gentios. Então isso é muito lindo, isso mostra então a motivação de Paulo, isso mostra o comprometimento que ele tinha com o seu povo. Se nós lermos algumas viagens missionárias, sempre Paulo chegava e ele ia para uma sinagoga. Tá? É claro que era um dos pontos favoritos de Paulo, era um ponto onde ele poderia levar o evangelho, mas ele, como sendo judeu, ele ia logo numa sinagoga. Por quê? Porque ele mantinha as suas raízes judaicas. Ele não deixou de ser judeu e nem de praticar aquilo que o judaísmo tinha ensinado para ele. Tá? Então Paulo vai mostrar em primeiro lugar que ele era judeu, que ele praticava ainda aquilo que o Eterno tinha mostrado para o seu povo. E uma outra coisa muito interessante, que quando Paulo pede para que o nome dele, Paulo pede que ele queria dar a vida dele. A vida dele estava sendo colocada naquele momento para que os seus compatriotas enxergassem que o Yeshua era realmente o Hamashiach, que o Yeshua realmente era o enviado, era o Messias, era o prometido, aquele que Ageu tinha dito que era o prometido de todas as nações. O apóstolo Paulo queria dar sua própria vida para que os seus compatriotas tivessem os seus olhos abertos e pudessem perceber que o Yeshua, o Jesus, ele era o Messias, ele era o prometido, ele era o desejado de todas as nações. Ele era aquele que a lei, que os profetas e que os escritos falaram acerca dele. Então Paulo queria dar a sua própria vida. Olha o comprometimento que Paulo tinha com este povo. Paulo, embora sendo conhecido como apóstolo dos gentios, mas ele queria, ele desejava ansiosamente que os olhos dos judeus fossem abertos, como o dele também foi aberto, para que eles pudessem entender que o Messias realmente era o Filho do Eterno, era o Filho de Deus. Foi aquele que o Eterno tinha prometido que enviaria para resgatar o seu povo de seus pecados. E é tão lindo que esse ato de querer dar a própria vida por amor ao povo de Israel nos lembra alguma coisa. Nos lembra quem? A Moisés. Isso você pode conferir no capítulo 32, do verso 31 ao verso 34 do livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 32, verso 31 ao verso 34, quando Moisés disse: eu risco meu nome do livro. Risco meu nome do livro.
Ou seja, o amor que ele tinha àquela nação era tão grande que ele queria que o seu nome fosse riscado do livro. E Paulo, então, aqui, se espelhando, alguns rabinos messiânicos diz que ele se espelhava muito em Moshe. E ele se espelhando em Moshe, aqui ele queria dar a sua própria vida para que os olhos de seus compatriotas fossem abertos. Então, nesse ponto, Paulo vai dizer, então Paulo deixa transparecer o quanto ele era judeu. E Paulo ainda, nos versos 1 ao verso de número 6 do capítulo 9, Paulo vai mostrar o que? Paulo vai relembrar ao povo judeu os privilégios que ele tinha. A nossa revista não está com tantos detalhes, mas se você ler no texto sagrado, Paulo vai dar 8 pontos que salienta a importância do povo de Israel. Paulo vai dizer o seguinte, olha, nós somos importantes, nós somos o povo eleito. E Paulo então vai salientar 8 motivos do povo de Israel ser quem eles eram. E quais são esses 8 motivos, quais são esses 8 pontos que valorizavam o povo de Israel? Primeiro ponto, Paulo vai dizer que eles eram filhos. A palavra aí é adoção de filhos. É tão interessante que a palavra usada aqui no original é a mesma palavra usada para, preste atenção, Paulo está falando para quem aqui? Para os judeus. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós temos 8 motivos que valorizam o nosso ponto, que valorizam o nosso povo. O primeiro motivo, que o Eterno nos fez filhos. É tão interessante que a palavra filhos aqui é a mesma palavra usada para os filhos, para aqueles gentios que tinham acreditado em Yeshua HaMashiach. Aqueles gentios que acreditaram que Jesus era o Filho de Deus e que abraçaram a fé, é a mesma palavra usada para aqueles que acreditavam em Yeshua, como para os judeus eleitos desde o Monte Sinai. Ou seja, então o primeiro ponto que Paulo salienta é o seguinte, vocês são filhos do Eterno. O segundo ponto que Paulo salienta aqui, Paulo vai usar a palavra glória. A palavra glória aqui é Sheretá. Paulo vai relembrar que a Sheretá, a glória do Eterno, estava com eles. Paulo aqui, ele vai lá para o Êxodo. Paulo vai lá para o deserto. Paulo relembra as 2 colunas de nuvem. Paulo relembra a nuvem que seguia aquele povo durante o dia. E Paulo relembra também as colunas de fogo que seguiam o povo durante a noite. Paulo relembra a glória de Deus que estava com o seu povo. E o terceiro ponto que Paulo salienta, que está no capítulo 2, no verso 2, 3 de Romanos, capítulo 9, Paulo vai mostrar o terceiro ponto, as alianças. Paulo vai falar sobre as alianças que ele fez, que o Eterno fez com o seu povo. A primeira aliança, a aliança de Abraão, a aliança de Abraão. A segunda aliança, a aliança com Moshe, com Moisés. E a terceira aliança está registrada isso no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, quando fala sobre a nova aliança. E quem inaugura essa nova aliança? Yeshua HaMashiach. Isso é muito glorioso. Paulo está dizendo a valorização que esse povo teve. O quarto ponto que Paulo mostra no capítulo 9, do verso 1 ao verso 6, para o seu povo, é sobre a lei. Ou seja, a lei é específica, foi entregue para os judeus. E a palavra lei aqui nós temos que diferenciar ela em 2 partes. Paulo está tendo uma revelação tão profunda e Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, a Torá escrita foi entregue para vocês. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês receberam um escrito da Torá. A lei do Eterno foi materializada e entregue para vocês. Mas o que Paulo está relembrando aqui também foi como ela foi entregue.
todo aquele movimento que aconteceu no Monte Sinai, todas aquelas fumaças que aconteceram, aqueles relâmpagos, que eu já expliquei que aquilo não é relâmpago em si, mas são vozes. Ou seja, foram vozes, foram uma mistura de vários idiomas que provocaram aquele estrondo e que eles não entendiam o que estava acontecendo e eles qualificaram aquilo como trovões, como relâmpagos. Então Paulo está relembrando que a outorga da Torá. Então Paulo está relembrando aqui a maneira que a Torá foi entregue ao povo de Israel. Então Paulo está dizendo, olha, o privilégio é nosso. Nós recebemos uma parte, nós recebemos a Torá escrita, mas vocês nunca pode deixar de esquecer a maneira que ela foi entregue, a toda aquela glória, toda aquela maravilha, a maneira que Moshe desceu do monte com o seu rosto resplandecente, que foi preciso por alguns dias cobri-lo, porque ele foi impregnado da glória de Deus. Paulo está relembrando o passado, porque Paulo era judeu. O quinto ponto, antes de entrar no quinto ponto, então Paulo está dizendo o seguinte, vocês se lembram como que a lei foi entregue para nós? O que Paulo queria ensinar naquele momento? Paulo queria ensinar o seguinte, que quando o Eterno deu a lei, aquilo escrito para eles, era o divino se aproximando do humano. Porque o que era a Torá? A Torá vinha do Eterno. A Torá vinha de Deus. Então era uma maneira de o Eterno se aproximar do divino. O que Paulo está dizendo aqui, e Paulo quer que os seus irmãos judeus compreendam, que o que aconteceu no dia de Pentecoste foi o quê? Foi aquilo que Yeshua tinha prometido, eu vou, porque se eu não for, o Pai não enviará o Espírito Santo, mas quando eu for, ele derramará sobre nós o seu Espírito. Então quando os judeus foram até Jerusalém glorificar a Deus na festa da outorga da Torá, aconteceu o quê? O Pentecoste. Aconteceu o derramamento do Espírito Santo, ou seja, o Eterno se materializando, vivendo entre nós, na pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, diz, e Jesus tabernaculou entre nós, ou seja, ele pegou 4 estacas e colocou norte, sul, leste, oeste e disse, eu vou morar entre vocês, eu vou morar entre nós. E isso só foi possível com a presença do Espírito Santo de Deus. Então se hoje eu sinto a glória de Deus, se vocês sentem a glória de Deus, se a classe de vocês sentem a presença de Deus, é porque o Espírito de Deus se manifesta, é porque Jesus se faz presente através do Espírito Santo. Isso é fantástico. E Paulo vai relembrar os judeus dizendo o seguinte, esse privilégio é por nossa conta. E o quinto motivo que Paulo fala sobre a adoração no templo, que a nossa Bíblia traz a expressão culto. Paulo está dizendo o seguinte, vocês se lembram como que era o sacrifício no templo? O que significava toda aquela liturgia, toda aquela sistemática? Era nós nos aproximando do Eterno. Era o Eterno se aproximando de nós através de mecanismos, embora humanos, mas ele queria que valorizasse aquilo que está. Então, ponto 5 é adoração no templo, que na nossa Bíblia tem como culto. Então Paulo aqui neste momento ele está valorizando e relembrando todo o serviço do culto, todo aquele ritual, toda aquela ritualística que acontecia dentro do tabernáculo, ou depois quando foi feito o templo, ou seja, aquilo que o Eterno deu para que eles pudessem se aproximar de Deus. Paulo não está desvalorizando, Paulo está dizendo o seguinte, aquilo que o Eterno construiu como sistema ritualístico, para que eu e você, nós pudéssemos nos aproximar diante do Eterno, foi dado porque Deus queria se aproximar entre nós.
Deus queria habitar entre nós. E o serviço do culto era uma forma de nós agradecermos a Deus e uma forma de Deus se aproximar de nós. Era uma maneira de nós mantermos um relacionamento mais profundo, porque o foco não estava na ritualística, o foco estava naquilo que você iria depositar dentro daquela ritualística. O propósito estava no coração. É por isso que Davi entendeu isso. Davi disse, não, se sacrifício o Senhor quisesse, eu tinha dado muitos para ele. Mas eu sei de uma coisa, eu entendi uma coisa, que o que realmente aplaca o coração de Deus é um coração contrito, é um coração aquebrantado. Então Davi, ele entendia que a ritualística era bíblica, mas Deus tinha uma aplicabilidade dentro da ritualística, é promover um coração contrito, era os elementos que estavam dentro de nós pudessem ser exteriorizados através da prática do culto. Então Paulo vai dizer, olha, isso foi privilégio para nós. O sexto ponto que Paulo relembra aqui é as promessas de redenção. Quais foram as promessas de redenção? Foram as promessas que o Eterno fez para ele. Quais foram as promessas? A promessa de redenção. E essa promessa de redenção ia trazer o que? Ia provocar o que? Reconciliação. E ia trazer também uma vitória escatológica trazida pelo Messias. Então aquilo que a lei tinha falado, aquilo que os profetas falaram, aquilo que os escritos falaram acerca do Messias, que o Messias ia vir, ia trazer redenção, ia reconciliar aqueles que estavam longe, ia trazer uma vitória escatológica com a vinda do Messias. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, isso aconteceu entre nós. Isso foi profetizado para nós e muitos já viveram este momento como? Acreditando na vinda do Messias. O sétimo ponto que Paulo salienta no capítulo 9, do verso 1 ao verso 6, é a seguinte expressão. Paulo vai dizer, olha, deles, de nós, os judeus, são os patriarcas. Aí é claro que Abraão, que Paulo vai lembrar de quem aqui? De Abraão. Paulo vai lembrar de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés. É claro que ele vai lembrar dos patriarcas. Por isso que os judeus até oram, eles oram até hoje dizendo Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Porque foram os patriarcas que receberam a promessa do Eterno. Isso é muito lindo, queridos. Isso é muito lindo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, os patriarcas são nossos. Embora Abraão, ele é de Ur dos Caldeus, mas ele é o primeiro ivrite da Bíblia Sagrada. Ivrite, daí vem a palavra judeu. Ivrite no original é aquele que passa, é aquele que vai, é aquele que transpassa de um lugar para o outro, é aquele que rompe limites, é aquele que atravessa as barreiras. E Abraão foi esse homem. Ele saiu de Ur dos Caldeus, movido pela voz do Eterno. Ele vai então em direção a uma terra que ele não conhecia. É por isso que logo no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala para ele, Abraão, sai da sua terra, vai caminhando. E no capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus aparece para Abraão, era como se Deus estivesse dizendo para Abraão, Abraão, você veio, agora eu vou caminhar contigo também, pode ficar tranquilo, porque eu vi a tua iniciativa, eu vi o quanto você se esforçou, agora eu vou caminhar contigo também. Isso é muito profundo, queridos. Então Paulo está relembrando isso daí, nos informando ao povo, aos leitores daquela época, que esses privilégios foi dado a eles também. E para terminar, Paulo mostra o último ponto que valorizava os judeus, quando Paulo diz o seguinte, de nós procedeu o Messias. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o Yeshua, aquele que viveu entre nós, o Messias, o aguardado, o desejado de todas as nações, aquele que pisaria a cabeça da serpente, ele veio de nós, ele é judeu.
Ele é judeu. Ao 8º dia ele foi circuncidado, com 40 dias, mamãe Maria leva ele até o templo, Simeão pega ele, apresenta a Hashem, ou seja, faz todo o processo, com 12 para 13 anos, faz o Bar Mitzvah, o filho do mandamento, agora ele já estava entendendo que ele era o Messias, ele fica na casa do seu pai até os 30 anos de idade, depois ele assume realmente quem ele era e começa então a fazer a obra do seu pai, ou seja, esse homem que nasceu entre nós, ele é nosso, ele é nosso, ele é nosso. E para mostrar que Paulo ele era judeu e que Paulo não tinha esquecido as suas raízes judaicas, preste atenção no que eu vou dizer agora. Queridos, isso é tão profundo, olha o que Paulo diz no verso de número 5, capítulo 9, verso 5 de Romanos. Paulo vai dizer, deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Aí Paulo termina, é como se Paulo estivesse dizendo isso para a sinagoga. Quem já foi numa sinagoga sabe qual é o procedimento. Quem está na frente faz uma reza, faz uma brahote, faz uma oração. E Paulo aqui ele faz uma oração, aí ele diz o seguinte, bendito, Deus bendito para todo sempre, ponto final, amém. Ou seja, Paulo estava escrevendo isso daqui para quem? Para os judeus. Paulo queria que os judeus lessem isso daqui, para a congregação de Israel, para o povo de Israel. E quando Paulo faz essa oração, Paulo ele estava de forma profunda valorizando quem ele era. É por isso que Paulo faz a seguinte brahote, quando Paulo diz Baru Adonai Leolam Vaed, ou seja, ele diz bendito é o Senhor para todo o sempre. E aí o ponto final é para dizer o seguinte, o orador termina. E esse amém, quem era que pronunciava a congregação? A congregação, após uma brahote, após o engrandecimento do Eterno, eles diziam amém. Ou seja, assim seja, o Eterno reina sobre nós, porque Ele é o nosso rei, Ele é o nosso governador. Então quando nós lemos isso no português, nós não percebemos a grandeza do texto. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha no verso 1, digo a verdade em Cristo, não minto. Ele está mostrando quão sincero ele era, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos nós. Aí Paulo dá aquela brahote, quando Paulo diz Baru Adonai Leolam Vaed, quando Paulo diz bendito, bendito é o nosso Deus para todo sempre, e a congregação diz amém. Paulo estava mostrando o quão ele era judeu aqui neste ponto. É por isso que é muito lindo nós entendermos um pouquinho sobre a cultura judaica. Isso nos enriquece, queridos. Amém? Vamos para o ponto de número 2. Os eleitos e as promessas de Deus. Capítulo 9, do verso 6 ao verso de número 13. Uma coisa está clara neste ponto. Deus escolheu Israel. E por conta disso, e lutar contra isso, é lutar contra a soberania de Deus. Então Paulo vai falar sobre as promessas, agora Paulo vai falar de uma problemática sobre a eleição do povo de Israel. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui, Deus não escolheu indivíduos judeus, Deus escolheu a coletividade judaica. Eu vou repetir, Deus não escolheu os judeus indivíduos, Deus escolheu uma nação chamada Israel. Ok? Então isso eu preciso
ter isso em mente. E a segunda coisa que eu preciso ter em mente, que eu não posso discutir, eu não posso brigar, o motivo específico por que Deus escolheu a nação de Israel. Tinha tantos povos naquela época, tinha tantos. Deus pegou um povinho que nem era povo, Deus começa com Abraão, passa muitos anos, quando José entra na terra do Egito, entra com 70 almas, o texto sagrado vai nos dizer, e a Bíblia nos informa que sai de lá quase 3 milhões, ou alguns historiadores dizem que saiu de 3, 4 a 5 milhões de pessoas. Ou seja, Deus fez aquela nação. Não me pergunte por quê, mas em Êxodo, capítulo 19, verso 4, diz que é nação santa, sacerdócio real. O que nós vamos fazer, querido? O Eterno escolhe e está escolhido. Algo muito interessante de salientar aqui nessa aula é que eu não posso questionar as atitudes do Eterno. Eu não fico questionando aquilo que o Eterno faz. E uma outra coisa muito interessante que nós podemos salientar na nossa classe é o seguinte: o que é soberania? Soberania, eu gosto muito da definição, e quando eu prego eu sempre defino da seguinte forma: soberania é o ato livre de Deus de governar sem ser questionado. Então soberania é o ato livre de Deus de governar sem ser questionado. Ele toma as iniciativas deles e está ponto final. Ninguém questiona a ação do soberano. Ninguém pode questionar. Deus, ele é absoluto naquilo que ele faz. Então, neste ponto, eu preciso entender, ainda que isso desça meio de travessado. Deus não escolheu o povo brasileiro. Deus não escolheu os portugueses. Deus não escolheu os espanhóis. Deus não escolheu os latinos, os italianos, americanos, os búlgaros, os gregos, os turcos, os iraquianos. Não, Deus escolheu os israelitas. Deus escolheu a nação de Israel. E aí é óbvio que ele não escolheu o indivíduo israelense, ele escolheu a nação de Israel. Ok? E quando esse indivíduo dá crédito naquilo que o Eterno falou, aí sim, aquilo que está reservado para a nação de Israel sobressai ele, cai sobre ele, porque ele aceitou a promessa de Hashem, ele aceitou a promessa do Eterno. Ok? Então isso eu preciso salientar. Terceiro ponto, eleição, justiça e soberania. É claro que isso está atrelado à vontade humana. Nosso autor usa o exemplo de Faraó. Aí o pastor José Gonçalves, ele vai falar que a vontade soberana do Eterno está atrelada a quem? À vontade humana. Aí nesse ponto eu até concordo, porque apesar que eu não tenho também nenhum problema em acreditar que o Eterno pode fazer algo que contraria minha vontade. Eu também não teria nenhum problema em acreditar nisso, queridos. Tá? É por isso que quando você conversa com um arminiano roxo, dá até nojo. Tá? Dá até nojo. Por quê? Porque porque toda a teologia que eu tento sistematizar a ação do Eterno, eu engesso a ação do Eterno. Quando eu começo a sistematizar, quando eu começo a trazer nomenclaturas para definir a ação de Deus, vocês não concordam comigo que eu estou delimitando essa ação? Porque a nossa mente é muito pequena. Tem uma obra do C.S. Lewis. C.S. Lewis foi aquele rapaz, aquele teólogo, aquele servo de Deus que escreveu as Crônicas de Nárnia. E ficou tão famosa porque fizeram aquele filme, né? As Crônicas de Nárnia. E depois teve vários filmes. Mas em um dos seus livros, eu tenho quase todos os seus escritos em casa, C.S. Lewis diz o seguinte, que o Eterno, Deus, ele é tão grande no seu ato soberano, que quando Deus fez, preste atenção, quando Deus fez uma árvore na mente do Eterno, não era isso que nós conhecemos, era algo muito grande, era algo transcendente. Mas na mente humana, que é finita, que é incapaz de entender o além, ele minimiza a sua transcendência e materializa o conceito de árvore naquilo que nós conhecemos hoje.
Então eu não posso, em hipótese alguma, delimitar a ação do Eterno. O Eterno faz aquilo que Ele quer. Mas o nosso autor, com muita propriedade, ele vai se referir ao caso de Faraó. Faraó estava resistindo à vontade do Eterno, preste atenção, e conforme ele ia resistindo, Deus ia se manifestando. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: ele resistiu por toda a vida? Não. Uma hora ninguém resiste à ação de Deus. É por isso que eu amo o texto de Isaías, quando ele diz: operando eu, quem impedirá? Nenhum homem consegue resistir permanentemente à ação de Deus sobre a vida dele. A vontade do soberano sempre prevalece. Tá? Segundo tópico, o tropeço de Israel dentro do plano da redenção. Queridos, então no segundo tópico, o tropeço de Israel dentro do plano da salvação está em Romanos capítulo 9, do verso 30 até o capítulo 10, verso 21. Ponto 1. Tropeçaram em Cristo. É óbvio que a nação de Israel tropeçou diante daquilo que Deus tinha prometido para eles. Tá? Isso é inegável. Aqui então o autor salienta a rejeição dos judeus em relação a Cristo. Então isso é claro, isso é plausível. Eles rejeitaram a Deus. No ponto de número 2 diz assim: tropeçaram na lei. Tá? Eu quero salientar nesse ponto que aqui ele não está se referindo à Torá, mas aos atos legalistas interpretativos da Torá. Ah, eles tropeçaram na Torá? Não, eles não tropeçaram na Torá. Eles tropeçaram na interpretação da Torá. Então toda interpretação nasce uma lei. E dentro dessa lei extraída ou interpretativa da Torá, que eles tropeçaram. Tá? Eles foram tropeçando nessa maneira que eles interpretavam as Sagradas Escrituras. Nesse ponto 2, eu quero que vocês tomem muito cuidado com o capítulo 10, versículo 4 de Romanos. Romanos 10, verso 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí muitos podem dizer: Fábio, a Bíblia está dizendo que porque o fim da lei é Cristo. Em outras traduções vão dizer assim: Cristo é o fim da lei, ou seja, com a vinda de Cristo acabou a lei. Muito cuidado com esse texto, querido. No meu ponto de vista, esse é um de muitos textos que tenta introduzir na minha mente, na nossa mente, a ideia antissemita dentro dos textos sagrados. É claro, eu concordo plenamente com você, se eu ler esse texto em português, ele vai falar que Cristo terminou com a lei. A lei durou até Cristo e de Cristo não existe mais lei, porque usa a palavra fim. Fim, por exemplo, quando eu termino a aula, eu falo: irmãos, terminei a aula, chegamos ao final dessa aula, ou seja, não vai ter mais aula. Eu concordo plenamente com vocês. Mas se você ler esse texto, tá? E eu vou colocar esse texto para vocês no meu blog, eu vou colocar esse texto em grego. Em grego, a palavra fim aqui é telos. E telos não significa término de alguma coisa. Telos significa finalidade, completar aquilo que se faltava. Então esse texto ele deveria ter sido escrito da seguinte forma: porque a finalidade da lei é Cristo. Ou poderia ser escrito da seguinte forma: Cristo, que é a finalidade da lei, chegou, trazendo para nós, para todos aqueles que crê, justiça. Ou seja, o texto aqui ele foi muito mal traduzido. Porque aqui não diz fim de término, mas fala sobre finalidade. Ou seja, Cristo veio com uma finalidade. Porque a finalidade da lei é Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a lei apontava para ele. A lei dizia que ele iria vir e ele chegou. E para aqueles que crê naquilo que a Torá diz, ele é justiça.
É isso que Paulo está dizendo. Tá? Então quem quiser entrar no meu blog, que eu vou colocar esse texto em grego, e vocês poderão levar isso para a classe de vocês, ok? Ponto 3. Tropeçaram na palavra. Tá? Tropeçaram na palavra. Eu quero só que vocês tomem cuidado com a interpretação de João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12 diz da seguinte forma: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E todos aqueles que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, eu já ouvi ao longo da minha caminhada, são 22 anos de caminhada, e eu já ouvi muitas vezes pastores, pregadores dizendo: tá vendo? Os judeus renegaram a Cristo aqui, porque ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. O texto não está falando isso. O texto não está falando isso. Olha o que o texto está dizendo. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, verso de número 12. Nem precisa ir para o original grego. Nem precisa ir para o original grego para saber que essa interpretação é uma interpretação errônea. Olha o que diz João capítulo 1, verso 12. E veio para o que era seu, está no singular. O autor está se referindo a quem? A Yeshua. Ele está dizendo o seguinte, no verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vai discorrendo sobre o verbo. Quem era o verbo? O que o verbo fez? E o verbo era a luz dos homens. E ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. Ele chega no verso 12 e ele diz, e veio para o que era seu. Está no singular. O texto está dizendo o seguinte, o que era de Jesus que ele veio? Ele veio para o seu propósito. Ele veio para se entregar pela humanidade. Ele veio morrer na cruz do Calvário. O texto aí está no singular e veio para o que era seu. O que era o seu propósito? A sua finalidade de destruir aquilo que a lei, lembra aquilo que eu já expliquei lá de Adão? Aquilo que a lei, que o diabo trouxe e colocou como lei do império da morte. Ele veio para o que era seu, ele veio para o seu propósito. Mas os seus, aí está no plural, os seus quem? Os seus compatriotas, os judeus, não aceitaram o sacrifício dele. Por quê? Porque eles acreditavam que o Messias viria de uma outra forma. Eles acreditavam que o Messias viria de uma outra forma, e não dessa forma que ele veio. Então o texto diz o seguinte, ele veio para o que era seu, para o seu propósito, mas os seus não aceitaram o propósito dele. Os seus não aceitou a forma que ele morreu. Aí João diz o seguinte, mas todos aqueles que aceitaram o propósito do Eterno, que era morrer na cruz do Calvário, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que interpretação linda esta. A interpretação correta, queridos. Nós precisamos interpretar o texto de forma correta. Tá? Então, nesse ponto, não está falando sobre os judeus, que os judeus rejeitaram. Esse texto não serve. Rejeitou o Messias. Tá? Vamos tomar muito cuidado. Então, ele veio para o que era seu, o seu propósito. Mas os seus, aí está no plural, não aceitaram o seu propósito. Então, todos aqueles que aceitaram o propósito, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? Tópico de número 3. A restauração de Israel dentro do plano da redenção. Aí temos Romanos capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 32.1. Israel e o remanescente. Ao longo da história judaica, Deus sempre teve os seus remanescentes judeus messiânicos. Por que eu foquei sobre os judeus messiânicos? Porque os judeus messiânicos que acreditaram no Messias sempre existiram, queridos. Sempre existiram. É claro que agora está aflorando, está tendo um número muito maior desses judeus que estão acreditando no Mashiach, que estão acreditando que Yeshua é o bendito do Hashem, é o bendito do Eterno.
Tá? Mas os judeus sempre existiram. E aí Paulo, de forma brilhante, Paulo conhecia toda a história de Israel. Paulo então vai mostrar de forma didática que na história do Antigo Testamento Deus sempre teve remanescentes e Deus sempre terá os seus remanescentes. Deus sempre terá os judeus que acreditam piamente que Yeshua, que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Tá? O segundo ponto, Israel e o enxerto gentílico. Aí Paulo vai dar uma aula fantástica, tá? Porque parece que tinha muitos gentios, como tem muito hoje, que se vangloria. Nós somos o Israel de Deus. Israel rejeitou, irmão, isso é tão forte, que as cruzadas, que aconteceu no século IX, no século X, a cruzada nada mais é do que um ato antissemita. As cruzadas é um ato antissemita. Ou seja, vamos matar aqueles que mataram Jesus. Um outro erro gravíssimo em teologia. Quem é que matou Jesus? Os judeus. Irmãos que militam com a palavra. Os irmãos que estudam a palavra, que é amante da teologia. Isso é um erro gravíssimo. Jesus sempre vai dizer, olha, a minha vida eu vos dou. Eu vim para ser entregue. Eu vim com esse propósito de morrer para vocês. E não foi judeus, não foi romanos, não foram brasileiros, não foram italianos que mataram Jesus. Ele se entregou. Ele quis voluntariamente se doar para que eu e você estivéssemos aqui. Então isso é um erro gravíssimo teologicamente, afirmar que os judeus mataram Jesus. Tá? Isso é um erro gravíssimo. O próprio Jesus vai proclamar que ele entregou a sua vida por amor de nós. Tá? Mas nós temos que tomar cuidado, que o antissemitismo ele é muito forte. E ele vem de forma sorrateira dentro dos centros teológicos, acadêmicos e na igreja de uma forma geral. Então Paulo vai dizer o seguinte, olha, a videira realmente foi cortada, que é Israel. E aí Deus pegou um jambuzeiro, bravo, difícil, e enxertou. Ou seja, nós fomos enxertados em Israel. Aí Paulo vai dizer o seguinte, aonde está a raiz? A raiz é quem? É os judeus. Os judeus são a raiz. Nós bebemos do que vem da raiz. Ou seja, nós bebemos dos judeus. Toda a nossa cultura, tudo aquilo que nós aprendemos hoje vem deles. Então Paulo vai dizendo, como se Paulo vivesse hoje e dizer, olha, abaixa a bola. Vocês não são a bola da vez, não. A bola da vez é os judeus. Vocês foram enxertados neles, então calma. Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, eles foram eleitos, a nação foi eleita, mas eles tropeçaram. Se Deus fez isso com o povo eleito, imagina com vocês que não é povo eleito. Então Paulo pega forte, queridos. Lê o capítulo 11 com muito carinho para vocês verem a profundidade desse texto. Então nós fomos enxertados em Israel, nós bebemos da seiva de Israel. Nós bebemos dele. Nós mantemos vivo por causa deles. Isso é muito profundo. E o ponto 3 diz assim, Israel e a restauração futura. Capítulo 11, verso 25 a 32. Paulo compreendeu que num futuro o seu povo seria restaurado. Ele entendeu que os ossos secos se ajuntariam novamente e a carne começaria a aparecer. Então Paulo termina a sua carta, os seus escritos, melhor dizendo, acerca de Israel, tendo a confiança de que Israel voltará a ser aquilo que o Eterno tinha prometido que eles seriam. Eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte, que olhar para Israel é ter a certeza que o nosso Deus é soberano e fiel para cumprir as suas promessas. Não vamos tirar do olho de Israel. Israel é o relógio de Deus. Israel nos ensina que o Eterno é fiel e soberano. Se esse povo prevaleceu até hoje, porque Jeremias disse que eles não podiam ser destruídos, isso é sinal para que eu e você e todos nós possamos entender que Ele preza pela sua palavra. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre e vai realizar.
Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.